Em Cabo Frio, o MPRJ obteve na Justiça decisão para que empreendimento imobiliário adote medida de compensação ambiental no município. Bom, então antes de entrar propriamente na decisão judicial, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento sobre o contexto fático, o que levou o Ministério Público a ajuizar essa ação. Bom, então o objeto dessa ação civil pública é o empreendimento, um loteamento para fins residenciais e comerciais, conhecido como Terras Alphaville de Cabo Frio. Esse loteamento ele foi aprovado em 2014, ele já foi implantado, e lá no início ele obteve uma licença da Prefeitura de Cabo Frio. Essa licença da Prefeitura de Cabo Frio autorizou a instalação do empreendimento, mas condicionou a realização de algumas obrigações. Uma delas foi justamente que o empreendedor se dirigisse ao órgão ambiental estadual, o INEA, e solicitasse uma autorização de supressão de vegetação. Esse pedido de autorização de supressão de vegetação foi feito lá no ano de 2014 e foi aprovado. No entanto, o INEA determinou ao empreendedor que apresentasse, num prazo de 90 dias, uma área de 5,88 hectares para que fosse reflorestada como uma forma de compensação ambiental. Bom, até hoje essa obrigação não foi cumprida. E a última informação do INEA, que me foi prestada no ano de 2020, foi no sentido de que a área apresentada pelo empreendedor para promover essa compensação, para receber esse projeto de reflorestamento, não foi admitida, porque já era uma área de reserva legal. E aí é importante esclarecer que essa área de reserva legal, ela já tinha que ser mantida de qualquer jeito. Tá? De qualquer maneira, a vegetação na área de reserva legal deveria ser mantida. Então, o empreendedor tinha que apresentar uma outra área para receber esse projeto de reflorestamento, o que não foi feito. Diante dessa informação do INEA, o Ministério Público tentou fazer acordos com o empreendedor para que ele executasse esse projeto de reflorestamento. No entanto, ele não executou o projeto, então o Ministério Público ajuizou essa ação. Bom, quais foram os pedidos formulados pelo Ministério Público nessa ação? O INEA, além do projeto de reflorestamento, ele deu uma segunda opção ao empreendedor. Ele falou o seguinte: olha, ou o empreendedor apresenta esse projeto de reflorestamento, ou ele faz um pagamento em dinheiro na forma de compensação pecuniária. Esse pagamento em dinheiro ele vai ser destinado aqui no estado do Rio de Janeiro para a Câmara de Compensação Ambiental. E as verbas, os montantes que são aportados na Câmara de Compensação Ambiental, eles são revertidos para projetos de restauração florestal. Então, o empreendedor tinha essas duas opções: ou executar o reflorestamento, ou fazer o pagamento da compensação pecuniária à Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. Então, o pedido do Ministério Público na ação judicial é que o réu exerça essa opção, ou seja, ou ele apresente uma área para o INEA para receber o projeto de reflorestamento, ou ele faça um pagamento a título de compensação pecuniária no prazo de 90 dias. E o Ministério Público pediu que, se ele não apresentasse essas opções, se ele não exercesse essas opções, ele fosse condenado ao pagamento de uma multa diária. O Judiciário acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o réu que apresente ao INEA, na forma de compensação ambiental a ser dotada, né, ou a apresentação do projeto ou o pagamento. Estabeleceu um prazo para exercer essa opção e estabeleceu uma multa, caso essa opção não seja exercida no prazo decidido pelo juízo. Bom, então, o que o juízo determinou foi que o réu exerça essa opção. Ele deu um prazo para o réu, para o empreendedor, para que ele exerça essa opção. Ou ele apresenta uma área para o INEA para receber o projeto de reflorestamento, ou ele opta pelo pagamento da compensação pecuniária. Essa foi a decisão judicial, tá? Ele tem que comprovar a apresentação da opção exercida junto ao INEA num prazo de 30 dias, sob pena de incidência de uma multa diária no valor de R$ 1.000. Essa decisão ela ainda é passível de recurso, tá? O empreendedor pode interpor um recurso para reverter essa decisão. E caso ele não cumpra essa decisão, vai ocorrer a incidência da multa fixada pelo Poder Judiciário. Essa decisão foi proferida pelo juízo de primeira instância
e se ele tiver a intenção de recorrer, ele tem que recorrer ao segundo grau, à segunda instância do Poder Judiciário Fluminense. Uma questão que eu gostaria de frisar, que eu acho que é um aspecto relevante dessa ação, foi o argumento utilizado pelo Ministério Público para que essa decisão fosse proferida em caráter liminar, em caráter de tutela antecipada de urgência. E qual é o argumento? O argumento do Ministério Público é que essa restauração florestal ela já deveria ter ocorrido desde 2014. E desde 2014 que a coletividade vem sendo privada dos serviços ecossistêmicos que são prestados a toda a coletividade pela vegetação em pé. E o que são serviços ecossistêmicos? Serviços ecossistêmicos são benefícios que o ser humano obtém dos ecossistemas. E existem inúmeros tipos de serviços ecossistêmicos prestados ao meio ambiente e ao ser humano. Nós temos serviços de provisão, como, por exemplo, a provisão de alimentos e de água, serviços de regulação, como o serviço de regulação de inundações, de secas, evitar a degradação do solo, serviços de suporte que interferem na formação do solo e na ciclagem de nutrientes, e também serviços tipificados como culturais, ou seja, o lazer proporcionado por essas áreas com vegetação em pé, serviços espirituais, religiosos e outros benefícios imateriais. Quem tiver mais interesse em compreender o que são serviços ambientais e serviços ecossistêmicos, pode procurar a Lei 14.119 de 2021, que trata da Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. E o argumento do MP em relação à urgência de se iniciar imediatamente esse projeto de restauração florestal é justamente esse, de que a restauração tenha início e vai ter um tempo até que essa vegetação alcance um tamanho significativo para prover esses serviços. Então, entende o MP que esse reflorestamento tem que ser imediato. E essa foi a novidade dessa ação civil pública, foi utilizar esse argumento da necessidade de iniciar imediatamente o reflorestamento para que a coletividade possa gozar desses serviços ecossistêmicos que estamos sendo privados desde o ano de 2014, quando o empreendedor descumpriu o dever de executar o reflorestamento. Na verdade, o empreendedor obteve a licença ambiental. Agora, toda licença ambiental veicula algumas condicionantes ambientais, ou seja, para o empreendedor exercer aquele determinado empreendimento, ele vai ter que cumprir com algumas obrigações de natureza ambiental. Nesse caso, foi o descumprimento de uma condicionante. Ele apresentou os projetos, ele apresentou o diagnóstico ambiental da área, e com base nesse diagnóstico ambiental que foi fixada essa condicionante ambiental. Então, o que houve aqui nesse caso foi apenas o descumprimento de uma das condicionantes ambientais, que é justamente o reflorestamento, que hoje em dia ele pode optar ou pelo reflorestamento ou pela compensação pecuniária.